Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sou o professor Vitor, professor de Legislação Social e Trabalhista neste curso para vocês. A maioria já deve ter tido aula comigo em outros cursos. Aqueles que não me conhecem, muito prazer. E eu gostaria de gravar uma rápida revisão para a prova de sexta-feira. São várias turmas, obviamente as provas não são as mesmas, né? Nós temos aí pelo menos 4, 5 modelos de prova, e por não serem as mesmas provas, obviamente, eu não tenho como exaurir esses temas, né? É uma revisão, eu vou abordar muito rapidamente os principais temas, os principais tópicos, mas não vou me aprofundar, porque como eu tive que utilizar todo o conteúdo visto até hoje, praticamente todo o conteúdo, né, algumas coisas não vão ser cobradas, não vai dar para a gente relembrar todos os temas de cada aula, mas se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de escrever, escrevam para mim, de preferência até amanhã, né, e continuem estudando. Tenho certeza que vocês já estão estudando, né, e vão aproveitar essa revisão apenas para esclarecer alguns pontos. Antes de começar a falar dos temas específicos, eu gostaria de destacar também que essa revisão ela serve apenas para a primeira chamada, ela não é uma revisão para a segunda chamada, tudo bem? A primeira chamada, que inclusive é a que eu sempre aconselho, né, só façam a segunda chamada se realmente for necessário, se não existir a possibilidade de fazer a primeira. A primeira chamada, no meu caso, ela costuma ser mais fácil, porque eu vou beneficiar a maioria, que é a que faz a primeira chamada. Então, quando eu preparo a prova de primeira chamada, eu pego as questões mais simples, aquelas questões que são mais óbvias, eu retiro sempre e apenas do conteúdo que eu disponibilizo para vocês. E quando eu vou preparar a segunda chamada, é claro que eu não posso repetir nenhuma questão, e as principais questões já foram utilizadas na primeira chamada. Então, na hora que eu faço a segunda, eu tenho que pegar o detalhe, eu tenho que buscar naquela exceção que eu não cobrei na primeira, e por consequência acaba se tornando uma prova mais difícil, né? Não é que o professor goste de massacrar, mas a segunda chamada, por uma questão de lógica, ela acaba sempre sendo mais complexa, mais exigente do que a primeira. Então, façam a primeira, é um conselho. Se não der, tudo bem, faça a segunda, mas de preferência, né, faça aquela que é um pouco mais tranquila. Tudo bem? Então vamos fazer a revisão. Assim, lembrando, quem for fazer a segunda chamada, o conteúdo não é só até hoje, tudo bem? Quem for fazer a segunda chamada, o conteúdo é até a aula anterior à segunda chamada. Vamos começar? Princípios. Nós estudamos bastante sobre princípios, avaliamos praticamente todos os princípios de direito do trabalho. Como eu disse, não vai dar para revisar tudo, eu vou falar sobre alguns. Pode ser que eu não fale de algum aqui e caia na prova, tudo bem? Porque eu não me lembro de todos que eu pedi na prova, então eu vou falar de alguns apenas como exemplo. Princípio da primazia da realidade, o que é isso? O princípio da primazia da realidade, ele diz que o que vale é o que acontece na prática. O que vale é aquilo que de fato ocorreu. E às vezes o que ocorreu não é o que está escrito. Né? Como assim? Às vezes um funcionário, por exemplo, ele tem um salário mínimo registrado na carteira, mas ele recebe R$ 1.500. Ah, então o que vale é o que está na carteira? Não, o que vale é o que acontecia na realidade. Se na realidade ele recebia mais do que estava escrito na carteira, é isso que vai valer na hora de nós provarmos alguma coisa que ocorreu. Esse princípio é muito utilizado quando a gente fala em processo, quando a gente fala em reclamação trabalhista, tá bom? Mas é interessante você saber para outras áreas também, tá? Então, princípio da primazia da realidade, o que vale é o que ocorreu na prática, não necessariamente o que está escrito, mas o que ocorreu, e às vezes a gente prova através de testemunha, a gente prova através de outros documentos, a gente prova através de gravações, de diversas outras formas, o que estava ocorrendo de fato. Tá legal? Outro princípio, princípio da proteção. O princípio da proteção, ele é dividido em dois, não é verdade? E de forma bem resumida, o princípio da proteção ele diz que sempre nós vamos agir da melhor forma
para o empregado, para o funcionário. Então, se nós temos duas normas, vamos pensar nesse exemplo, vamos supor que nós temos duas leis. Uma lei, um exemplo louco, isso não acontece, tá? Vou dar um exemplo que não ocorre, nós só temos 13º. Mas vamos imaginar que viesse uma lei e falasse que a partir de agora os empresários também terão que pagar 14º salário. Qual lei que eu aplico? Uma fala em 13º, a outra fala em 14º. A que for mais favorável. Então, se a que é a mais favorável é a que fala em 14º, e se é 14º, presume-se que existe um 13º, porque o 12º foi pago no 12º mês de trabalho. O 13º não existe em 13 meses, nem 14 meses em um ano. Então, se eu aplico a lei que fala em 14º, a empresa vai ter que pagar 13º e 14º. 13º, famosa gratificação natalina, e no nosso exemplo vai ter que pagar também o 14º. 2 salários extras, 2 salários adicionais ao final do ano para os seus funcionários. Mas cuidado, hein? Isso aqui é um exemplo. Não existe 14º salário. Quer dizer, pode ser que alguma empresa por aí esteja pagando, mas não existe lei falando que tem que pagar o 14º. Apenas um exemplo. Outro exemplo, vamos imaginar que vem uma lei dizendo que todos os funcionários trabalharão não mais 8 horas por dia, só que 6 horas. E agora, professor, a Constituição Federal, lá no artigo 7º, diz que são 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e 4 horas ao sábado, somando 44 horas semanais normais, isso sem contar hora extra e sem contar intervalo para descanso. Né? Professor, e agora? Tem uma lei dizendo que não são mais 8 horas diárias, que a carga horária máxima é de 6 horas. Qual que vai valer? A mais benéfica. 6 horas. Claro, o empregado vai trabalhar menos e vai receber o mesmo salário. Tudo bem, gente? Esses dois exemplos são exemplos fictícios, hein? Não vai sair por aí falando que o professor disse que tem uma lei dizendo que o máximo agora é de 6 horas diárias ou que todo mundo tem 14º. Não falei isso. Isso é apenas um exemplo, tá? Então, sempre que nós tivermos duas normas, a gente vai iguais ou aparentemente iguais, vamos aplicar a que for mais favorável para o empregado. E com relação à condição mais benéfica ou condição mais favorável, não importa a ordem aí da expressão. Tá? Suponha que a empresa ela pode ter regulamento, tá? Geralmente as grandes empresas possuem regulamento, que não são leis, são apenas normas internas. Então vamos imaginar que a empresa diz que um empregado pode se atrasar 30 minutos para chegar a um emprego que não vai descontar nada. Olha, a lei não fala isso, tudo bem? A lei fala sim em um período de tolerância, que não chega a 15 minutos, certo? Mas se a norma interna da empresa diz que se o empregado se atrasar 30 minutos, ele não terá esse desconto, ele não sofrerá desconto, vamos aplicar essa condição, que é muito mais benéfica do que a lei. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vou parar por aqui, porque existem outros pontos para a gente rever, tá? Estudem os outros princípios. Não é porque eu falei só em princípio da proteção e da primazia da realidade que eu só vou cobrar esses dois na prova. Eu vou cobrar algum de todos, ou alguns princípios de todos. Não sei qual que é a versão da prova que você vai fazer. Pode ser que a tua versão cobre o princípio da primazia da realidade, ou não, cobre outros princípios. Então, todo mundo estude todos os princípios. Contrato de trabalho. O que é necessário para um contrato de trabalho, gente? Existe um formalismo? Existe assim uma exigência da lei? Olha, o contrato tem que ser feito de tal maneira, senão ele não vai valer, senão não vai servir de nada? Não, né? Vocês estão lembrados que eu falei para vocês que, via de regra, claro, existem as exceções, né? Quando a gente fala em alguns tipos de contratos, precisam ser escritos, enfim. Mas via de regra, não. Via de regra,
Princípio da primazia da realidade. Se a pessoa está lá trabalhando, nunca teve contrato escrito, nunca teve carteira assinada, será que alguém pode falar, ah, mas não tem contrato escrito, então essa pessoa não tem direito a nada? Não, princípio da primazia da realidade. Tudo bem? Significa que o contrato no direito do trabalho ele pode ser só de boca, apenas verbal. E olha, digo mais, o contrato, além de não precisar ser escrito, via de regra, hein, cuidado, estou sempre falando via de regra porque existem exceções e no direito do trabalho existem muitas exceções, mas via de regra, o contrato não precisa ser escrito, ele pode ser verbal. E olha que interessante, ele pode ser tácito. O que é isso? O contrato verbal expresso é aquele que eu, empregador, por exemplo, chego para o empregado e falo, você gostaria de trabalhar? Ah, sim. Então pode começar a trabalhar, eu vou te pagar tanto, você vai trabalhar tantas horas fazendo tal e tal coisa, e esse é um contrato verbal, nós combinamos. Mas vamos imaginar que a minha empresa não tem jardineiro. E um jardineiro passando ali pela rua vê que o meu jardim está muito mal cuidado, muito capim, muito mato, e ele resolve fazer o jardim, resolve cuidar do jardim. Eu saio da empresa, me deparo já com o trabalho pronto, ele já encerrando tudo, limpando a grama do meu jardim, e eu agradeço a ele e pago um valor, sem falar nada. Eu apenas pago e ele vai embora. No dia seguinte, está lá de novo o zelador, o jardineiro, cuidando de novo do meu jardim. Eu também não falo nada, mas eu vou e pago alguma coisa para ele. Veja, é um contrato de trabalho. Se tornar algo habitual, se tornar algo pessoal, eu começo a esperar que esse jardineiro venha todos os dias, o jardineiro vem, chega um momento que eu começo a cobrar o horário de entrada, começo a cobrar o horário de saída, começo, olha, hoje você vai fazer assim, vai fazer assado, ou seja, eu começo a controlar o trabalho desse jardineiro. Isso é um contrato de trabalho. E olha, nós nunca estabelecemos esse contrato verbalmente. Nunca sentamos numa mesa para discutir, olha, você vai ser contratado, vai ganhar tanto. Não, foi algo que começou aos poucos e foi se estabelecendo. Contrato verbal tácito. Então o contrato não precisa ser escrito, ele pode ser verbal. Tudo bem? Outra característica do contrato de trabalho. Ele, via de regra, ele é feito por prazo indeterminado. Apenas em exceções, casos excepcionais, esse contrato terá um prazo pré-determinado. Via de regra, você faz o contrato para nunca mais sair. Pode ter a rescisão lá na frente, mas sem prazo determinado. Essa é a regra. Outra regra, pessoal. Contrato de trabalho ele deve ser estabelecido com um empregado capaz. O que é empregado capaz? Para o direito civil, a capacidade absoluta começa aos 18 anos. A pessoa pode se emancipar aos 16, mas a capacidade absoluta é aos 18. Só que o direito do trabalho, apesar de reconhecer a capacidade absoluta apesar dos 18 anos, diz que a pessoa pode, sim, começar a trabalhar a partir dos 16. Só que tem algumas regrinhas, né? Com menos de 18 não pode fazer trabalho insalubre, trabalho perigoso, trabalho noturno, né? Carregar peso excessivo, enfim. Algumas exceções, alguns detalhes. Mas com 16 anos, 17 anos, já pode trabalhar, já pode ter a carteira assinada. Antes disso não pode. Tudo bem? Ah, professor, e o aprendiz a partir dos 14? Não é um emprego comum, não é um contrato de aprendizagem. Aí sim, a partir dos 14 anos, tudo bem? Mas, via de regra, empregado comum, aquele empregado normal, a partir dos 16 anos já pode trabalhar. Então eu posso contratar alguém com 12 anos, posso contratar uma empregada doméstica com 12 anos, ah, tadinha, ela chegou do interior agora, precisa trabalhar, não sei o quê. Não posso, tudo bem? Não posso contratar menor de 16 anos. E dos 16 até os 18 incompletos tem alguns detalhes, tem algumas regras. Ok, gente? Outra questão. O trabalho ele tem que ser permitido por lei, tá bom? Não adianta eu contratar alguém, olha, você está contratado para quê? Olha, você vai fazer aqui cocaína, né? Não, isso não pode. Isso é crime, tudo bem?
Então eu não posso contratar ninguém para cometer crime. Então o objeto tem que ser o quê? Lícito. Estão lembrados disso? Objeto lícito, objeto permitido por lei. Então um contrato de trabalho tem que ser para executar alguma coisa que a lei permite. E aí vocês vão estudar todas as outras características do contrato de trabalho. Tudo bem? Vínculo empregatício. O que é que caracteriza o vínculo empregatício? Pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação. Não preciso nem explicar, né? Isso daqui vocês estão cansados de saber, tá? Cuidado com a habitualidade. Teve gente aí, eu acho, se eu não me engano, teve gente que errou no trabalho, eu acho que foram com vocês. Pessoal confundindo trabalho diário com habitual. Trabalho diário é diferente de trabalho habitual. Trabalho diário é aquilo que ocorre todos os dias. Trabalho habitual é aquilo que ocorre com frequência, ainda que não seja todos os dias. Se uma pessoa vai à empresa de segunda, quarta e sexta, por exemplo, não é todo dia. Terça e quinta, sábado e domingo, não vai. Vai de segunda, quarta e sexta. É habitual, é habitual. Porque sempre naqueles dias, em horários específicos, a pessoa comparece na empresa para trabalhar. Então há sim a habitualidade. Cuidado, não confundam a habitualidade com diário, com trabalho diário. Trabalho diário não é requisito para vínculo empregatício. O requisito é a habitualidade. E mais um detalhe, eu preciso dos 4 requisitos, tudo bem? Não basta ter 1, 2 ou 3, eu tenho que ter os 4 requisitos. E vocês precisam saber definir cada um desses 4 requisitos. Tudo bem, gente? Estou dando uma olhada aqui, que eu quero abranger as 4 provas, né? Não quero tomar cuidado para que não caia, que eu não caia algo na prova que eu não tenha revisado aqui com vocês. Então vamos lá. Grupo empresarial. O que é grupo empresarial? Grupo empresarial é quando as empresas possuem um vínculo, possuem uma relação forte. Não é só um contrato de compra e venda, não. É quando 2 ou mais empresas possuem um vínculo, como, por exemplo, um sócio em comum. Vamos imaginar que uma empresa tenha 5 sócios, a outra empresa tenha 10 sócios, só que um sócio da empresa X é o mesmo da empresa Y. Nesse caso, haverá grupo empresarial. Ou então nós temos 2 empresas que trabalham em parceria para produzir um mesmo produto, só que uma faz uma etapa da produção, a outra faz outra etapa da produção. Grupo empresarial. Elas trabalham conjuntamente para o mesmo objetivo, dividem os lucros e por aí vai. Isso é um exemplo, existem outras formas. Tá? Professor, para que me importa saber o que é grupo empresarial? De que me serve saber? É porque quando uma empresa de um grupo empresarial deixar de pagar ou uma verba trabalhista ou desrespeitar um direito do trabalhador, todas as empresas desse grupo serão responsáveis, certo? Então vamos imaginar que um grupo empresarial tenha 5 empresas. Uma delas não paga férias para os funcionários. Os funcionários vão poder cobrar essas férias de todas as empresas, não só da empresa que não paga, mas de todas, porque elas compõem o mesmo grupo empresarial. Então, precisa saber dizer o que é grupo empresarial. Sobreaviso e prontidão. O que é sobreaviso e prontidão? Como o nosso tempo está ficando curto, eu vou correr agora, tá? Estudem isso. A diferença. O funcionário fica em casa, esperando. A qualquer momento, eu estou lá de sobreaviso, a qualquer momento o meu chefe pode me ligar. Geralmente a empresa deixa um telefone, deixa um bip. Bip hoje não usa mais, né? Geralmente o telefone. Olha, fique com o teu WhatsApp ligado, porque a qualquer momento nós podemos te chamar e você tem que vir trabalhar. Tá? E aí quais são os requisitos? Quanto que eu ganho? Será que eu vou ganhar o salário integral? Não, né? Tem uma porcentagem, é menor do que o meu salário normal, porque eu estou em casa. De qualquer forma, posso ficar lá deitado na cama esperando meu chefe me chamar para ir para a empresa, para ir trabalhar ou para ir fazer algum trabalho diferenciado, né? Tudo sobre aviso. Quanto tempo posso ficar de sobreaviso? Tudo isso vocês precisam saber. E prontidão, fico lá na empresa, não estou trabalhando, né? Posso até ficar numa salinha, sentado, vendo televisão, tomando um café, mas estou de prontidão porque a qualquer momento a empresa pode me convocar para exercer uma determinada atividade. E aí, eu vou ganhar o mesmo salário?
Vai ser o salário normal, a hora normal? Quanto tempo eu posso ficar de prontidão? Vocês precisam saber essas questões, ok? O que mais? O que mais? Tipos de trabalhador. Pessoal, quais são os tipos de trabalhador que nós estudamos? E aí lembre-se que nem todo trabalhador é empregado. Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. E aí eu falei de vários tipos de trabalhadores, inclusive alguns que não são empregados. Por exemplo, o cooperado. Né? O cooperado, a cooperativa é formada por vários cooperados. O cooperado não é empregado, ele é um trabalhador, mas ele não é empregado, assim como o autônomo, né? O profissional liberal, via de regra, não é empregado. Então é bom vocês darem uma olhada naquela lista de trabalhador que eu posso cobrar alguma figura daquelas e perguntar se é empregado ou não é empregado. Se eu chegar para você e perguntar, cooperado é empregado? Você vai ter que saber dizer sim, não, não, né? Por que, que não é empregado? Não tem subordinação. O cooperado ele não deve satisfação para os outros cooperados, né? Ele trabalha, faz o próprio trabalho dele sem ter um chefe que mande no serviço dele, como uma cooperativa de táxi, por exemplo. Né? E aí outros tipos de trabalhadores que eu falei para vocês que não são empregados, cada um por sua razão, cada um por seu motivo. Tudo bem? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ok, já falamos sobre contrato de trabalho, das características do contrato de trabalho, sobre aviso, prontidão. O que mais? O que mais? E só. Então, para a primeira chamada, foquem nesses temas que eu falei neste vídeo, que eu falei nesta revisão. Tá bom? Professor, estudei outras coisas? Não, é importante estudar, mas de preferência focar nesses assuntos que nós fizemos a revisão. E lembrando, isso para a primeira chamada. Tudo bem? O pessoal que é do Osório, até sexta-feira, aplico a prova para vocês lá no Osório. O pessoal que é do centro, vocês vão receber a prova por outro professor. Tudo bem? Façam a prova com cuidado. Não sabe uma questão, passa para a próxima. Depois volta. Faça com calma. Tenho certeza que vocês vão muito bem. E um detalhe, a prova, acho que todas, quase todas, são quase todas de múltipla escolha, no mesmo esquema que a gente já vem trabalhando com os trabalhos, né, que a gente vem fazendo com os trabalhos, para não ficar redundante, naquele mesmo esquema, aquele mesmo estilo de pergunta, as perguntas parecidas, com o mesmo tipo de lógica. E por que eu estou falando isso? Porque prova não tem segunda chance. Né? Se você errar a múltipla escolha, não pode corrigir, não pode rasurar. Então, por favor, tomem muito cuidado com isso. Na hora que vocês forem fazer a prova, assinale do lado de fora ou faça lápis. E depois que você tiver certeza, você passa limpo com caneta. Tudo bem? Pessoal, toma muito cuidado com isso, porque depois que errar, não tem choro, tá bom? Errei, vou rasurar. Se eu receber a prova rasurada para corrigir, não vai ter o que ser feito, a questão vai ser anulada. Então leiam as orientações gerais da prova, todas as provas terão essas orientações e, repito, cuidado na hora de marcar as questões de múltipla escolha. Não pode rasurar a questão de múltipla escolha, só questão subjetiva. Questão de múltipla escolha sem rasura. Faça do lado de fora, depois que você tiver certeza, você passa a limpo. Ok? Bons estudos para vocês, até sexta-feira e boa prova.